Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui firmes na maratona dos 150 dias de mensagens para mais uma meditação. Eu quero te convidar a fazer parte de tudo isso, amados, se inscrevendo no nosso canal. Esse canal foi criado com um único propósito, inclusive um propósito que nasceu no coração de Deus, que é abençoar vidas através da palavra de Deus. Então você pode participar de tudo isso. Primeiro se inscrevendo no canal e depois compartilhando as mensagens. Aquilo que tem abençoado a sua vida, compartilhe, abençoe também, em nome de Jesus. Eu quero te convidar também a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você, a hora que nós finalizarmos essa meditação. E você que está comigo aí nos 150 dias, você que está começando hoje, eu quero te convidar a chegar até o fim. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós temos que ser perseverantes, persistentes. É isso que traz a bênção de Deus para as nossas vidas. E você que está comigo, eu quero te convidar a permanecer firme, porque como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero meditar com vocês num versículo que eu até usei já como base em mensagens passadas, mas com outra ótica, com outra revelação, esse texto. É um texto bastante conhecido, que é de 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler dois versículos com vocês, o 3 e o 4. E a palavra de Deus diz assim, ó. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Eu li 2 Reis capítulo 4, versículo 3 e 4 para a nossa breve meditação. Nós vamos dar prosseguimento, vamos dizer assim, a um texto que de uma certa forma nós já falamos a respeito desse, que se trata da multiplicação do azeite da viúva. Os versículos que nós vamos explorar são os números 3 e 4. Neles está escrito que Eliseu disse para a viúva arrumar vasos de azeite vazios junto aos seus vizinhos e que pedisse muitos. Depois fala para que ela entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Eu quero fazer aqui uma primeira observação. Amados, se você ler o capítulo 4 de 2 Reis, você vai perceber que esse termo feche a porta, ele está por várias vezes colocado nesse capítulo. E eu quero aqui te dizer o seguinte, se você tem o desejo, se você quer a multiplicação do azeite, ou seja, a bênção do Senhor sobre a sua vida, a primeira coisa que eu quero te falar é feche as portas. O que é fechar a porta? Fecha a porta para o mundo, amado. Fecha a porta para tudo aquilo que te afasta de Deus. Fecha a porta. Fecha a porta. A palavra de Deus diz aqui, nesse mesmo capítulo 4, que quando foi ressuscitar a vida do menino morto, o profeta entrou e fechou a porta. Perceba, amados, que para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas, para que a multiplicação do azeite aconteça na minha e na sua vida, nós temos que fechar a porta. Fecha a porta, amados. Fecha a porta. E o profeta continua dizendo, derrame o azeite em cada vasilha e coloque de lado, conforme elas forem ficando cheias. Se você lembrar, lá no versículo 1, a viúva disse a Eliseu que não tinha nada, somente uma botija de azeite. Então,
como poderia ela encher todas aquelas vasilhas emprestadas se só existia um pouco de azeite? Aos nossos olhos, a instrução de Eliseu parece louca. E é bem assim que acontece. A palavra de Deus, para as pessoas que não são da fé, elas parecem loucura. O texto nos mostra algumas coisas e sobre elas que eu gostaria de meditar com vocês nesse dia, nessa hora. Nós não devemos medir o poder de Deus olhando para as circunstâncias envolvidas no problema. Se a gente olhasse simplesmente para o pouco de azeite que a viúva tinha, a gente jamais imaginaria a multiplicação daquele azeite, amados. Se a viúva fosse olhar para as variáveis envolvidas, ela não cumpriria a determinação do profeta, pois só tinha um pouco de azeite. Como ela poderia encher as demais vasilhas? O que a viúva nos ensina é que, se vamos a Deus, devemos crer, independente de qualquer circunstância. A palavra de Deus nos diz que, se você se aproximar de Deus, primeiro creia que Ele exista, que Ele existe, e depois que Ele é um Deus galardoador. E foi exatamente isso que essa viúva fez. Ela creu na palavra. Em nenhum momento, mas se você olhasse de uma maneira simples, de uma maneira bem simplória, quem com um pouquinho de azeite ia encher aquele monte de vaso vazio, amados? É loucura. É loucura. É loucura. E mais, Deus não se agrada quando duvidamos dele. Essa mulher não duvidou, ela simplesmente cumpriu aquilo que o profeta disse. Outro detalhe, amados, é que Deus não é rápido nem devagar. Ele sabe o tempo certo. Às vezes, olhamos para as circunstâncias e tudo está tão desarrumado que achamos que ainda falta muito tempo para que as coisas mudem nas nossas vidas, como no caso dessa viúva. Em outros momentos, pensamos que já aconteceram tantas coisas que Deus está demorando demais para fazer algo em relação às nossas necessidades, ou que perdemos a nossa bênção. Às vezes nós achamos que Deus está demorando demais, ou que Ele não atendeu, ou que Ele não ouviu, ou que Ele não se preocupa com nós. Se vamos a Deus, é preciso crer de forma incondicional, pois olhar para as circunstâncias não nos fará duvidar. Perceba, amados, que se você duvidar, como a palavra de Deus diz, você é igual à onda do mar. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Nós não podemos duvidar, amado. Perceba que Deus, Ele tem um ditado até mundano que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Tem outro ditado que fala assim: Deus tarda, mas não falha. Amados, Deus não tarda. É verdade que Deus não falha, mas Ele não tarda. Deus é preciso, é na hora exata, é na hora dele, é no tempo dele. Outro detalhe que eu queria colocar com vocês: nem sempre devemos anunciar aquilo que Deus nos manda fazer. Amados, existem pessoas que têm a boca grande e saem anunciando tudo o que acontece em suas vidas. Está muito claro no texto que ela precisava fazer o que Eliseu falou, mas sem contar nada para ninguém. O texto não relata, mas eu creio que ela também, quando foi pedir as vasilhas emprestadas, ela não foi falando o porquê das vasilhas, ela simplesmente pediu emprestado. É necessário entender que nem sempre as pessoas que estão à nossa volta
querem a nossa vitória. Nem todos estão no mesmo espírito que nós, amados. E existe a inveja, que é um sentimento ruim, mas que infelizmente muitas pessoas possuem, muitas pessoas têm. Por isso ninguém deve ficar anunciando coisas referentes ao seu relacionamento com Deus, a não ser que Ele, Deus, permita que se faça isso. Eu percebo, amados, que são poucas as pessoas que eu me abro. São poucas as pessoas que eu relato as coisas que acontecem comigo em relação à minha vida com Deus. Amados, se as pessoas não podem te ajudar em oração, o que elas vão fazer? Tem pessoas que... Já viu aquele ditado que torcem pro jacaré? É melhor, amados, não contar nada. Não contem nada. Eu quero concluir essa mensagem, amados, dizendo que nesses versos nós aprendemos algumas lições, tendo como exemplo as atitudes da viúva, que servem para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é viva. E nós precisamos entender que estamos de passagem, que precisamos entender também que esta passagem, assim como toda a Bíblia, não tem somente o sentido histórico. Ela fala conosco, amado. A palavra de Deus diz que ela é viva, que ela se renova todos os dias. Perceba que uma história que foi contada milhares de anos atrás, ela se encaixa na minha vida, na minha realidade, na sua vida, na sua realidade. Ela fala conosco. O que precisamos é guardar os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Hoje, amados, eu quero te incentivar a tudo isso que nós falamos. Se aproxime de Deus na certeza de que Ele é um Deus galardoador. Não duvide. Creia no Senhor de forma incondicional. Se você vai a Deus, se você tem uma necessidade, você vai a Deus, eu já posso de antemão te dizer que você está procurando a pessoa correta, a pessoa certa. A única que pode resolver todo e qualquer problema da sua vida. Mas se você está fazendo isso, faça e creia de uma forma incondicional. Ele é fiel, Ele não falha, Ele não tarda, Ele é preciso, Ele não demora, E não conte para ninguém aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida orando por você nesse dia. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Eu sei, Pai amado Todo-Poderoso, que tudo está no teu controle. Nada, Pai amado, para o Senhor é demasiadamente difícil. O Senhor é o Deus do impossível. Eu creio, Pai querido Todo-Poderoso, que o melhor para as nossas vidas é nos derramar aos teus pés. É nos colocar, Pai amado Todo-Poderoso, na posição de quem recebe daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir, Pai querido Todo-Poderoso, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, guardando, livrando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus, protegendo-os, Senhor Deus, de todo mal. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, guiando a vida deles, que eles possam buscar o Senhor, Pai, com todo o coração, com a inteireza do coração, de uma forma incondicional, crendo, Pai, que o Senhor é o único poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, prosperando a vida de todos. Que eles tenham, Senhor Deus, para dar. Que eles tenham, Senhor Deus, para
transbordar na vida de outras pessoas. É assim que eu declaro sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, meus amados. Até a próxima, em nome de Jesus.